Bom, e agora um assunto que nós prometemos retomar no programa de ontem, ficamos devendo ontem, né, Augusto? Mas é importante esse assunto, olha só. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o Brasil é criticado de maneira injusta por outros países do mundo que possuem interesse na Amazônia. Abro aspas. É uma mentira essa história de que a Amazônia arde em fogo, declarou Bolsonaro durante a segunda cúpula presidencial do Pacto de Letícia pela Amazônia por videoconferência. Bolsonaro relembrou que em julho o Brasil apresentou redução de 28% no desmatamento em relação a 2019. Continuou dizendo: sabemos o quanto somos criticados de maneira injusta por muitos países do mundo. Nós, com perseverança, com determinação e com verdade, devemos insistir. Essa região é muito rica, é praticamente o que sobrou do mundo no tocante à questão ambiental e riquezas naturais. Vamos resistir. E nós temos aqui uma imagem que mostra que, ao contrário do que muitos ficam propagando, a Amazônia não está pegando fogo. É uma imagem atualizada que nos foi enviada por Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial, que já deu aqui há poucos dias uma excelente entrevista no programa, inclusive. Esse ano, de 1º de janeiro a 31 de julho, foram cerca de 1.500.000 queimadas e incêndios no mundo. 80% ocorreram na zona intertropical. Na África ocorreram 916.000 queimadas, 60% do total mundial e 98% das queimadas ocorridas na zona intertropical. Das 1,5 milhão de queimadas registradas no mundo desde o início do ano, o Brasil contribuiu com 2,6%, cerca de 40.500 queimadas. Números importantes, hein, Augusto? Bastante. E são dados científicos aí, de uma fonte altamente confiável, e o equipamento usado é respeitável, né? E agora isso aí ninguém leva em conta. A Amazônia está em chamas, o Pantanal está sendo liquidado, isso aí. Ninguém publica, ninguém vê, ninguém procura, damos o nome da fonte aqui, é isso. Fiuza, temos 2 minutinhos, por favor, Fiuza. Ô Vitor, outro dia o Paulo Guedes esteve num fórum, foi debater, convidaram para ele falar sobre economia, sobre retomada da agenda econômica no Brasil. Era um fórum chamado Aspen Security, um grupo de investidores, e ele foi lá. O Paulo Guedes, ele é um dos homens mais preparados do mundo em gestão macroeconômica, reconhecido, não sou eu que estou dizendo. A conversa foi inteira sobre ecologia, que tem toda a importância, não estou retirando a importância, mas foi toda sobre ecologia e pandemia. Não recuperação, não diretrizes de recuperação de organização, recriminação. E ele se ressentiu e fez uma crítica, o Paulo Guedes é muito sincero, né? Ele disse: que adianta a gente chegar num fórum desse, com o dever de casa feito, com muita informação sobre uma sociedade importantíssima como a brasileira, uma economia forte, a caminho da OCDE, para apresentar os nossos planos e ser recriminado dessa maneira. Claro que naquele estilo dele ele devolveu a recriminação, mas ele não estava ali para isso, ele não estava ali para bater boca. Esses fóruns, eles não representam a comunidade de investidores internacionais, que está otimista e positiva em relação ao Brasil. Esses fóruns não estão preocupados com o meio ambiente. Eles vivem desse ativismo por razões particulares. Zé Maria, enquanto você comenta, vou pedir aqui à nossa excelente equipe técnica que coloque na tela mais uma vez esse mapa, essas imagens que mostram a concentração de focos de incêndio na África e essa presença menor aqui no Brasil. Zé Maria. Ô Vitor, sempre houve esse debate e sempre o Brasil foi atacado porque está em jogo o grande mercado de produtos agrícolas no mundo. O Brasil assumiu uma postura de maior produtor de soja do mundo e sempre foi um dos grandes exportadores de proteínas, né? Tanto de frango, como suíno, como de bovinos, né? Sempre foi. Mas o Brasil apanhava calado, sempre calado. E a diferença agora é que o presidente Jair Bolsonaro responde na lata e acusa de volta. Se a Europa está falando em reflorestamento, significa que lá já teve floresta e que a floresta foi destruída. Estados Unidos, nós acostumamos ver aqueles filmes e até aplaudíamos ali na nossa inocência, né? Quando chegava a cavalaria,
para matar índios, né? E outras situações. Na Europa, estão formando um conceito ali de que o Brasil queima a floresta amazônica para criar bois e que devasta o cerrado para plantar soja. Isto não é verdade. O presidente tem razão. A dúvida aí está na comunicação, né? O Brasil sempre apanhou calado e ficava choramingando pelos cantos, não é bem isso, não é aquilo. Agora o presidente vai muito mais longe. Houve uma reunião aqui em Brasília entre representantes de vários ministérios ligados, inclusive ao comércio exterior e a relações exteriores, para tentar acabar com esta imagem. E aí viram que é muito complicado, porque é uma armação muito grande, inclusive com a participação de brasileiros, né? A ministra Tereza Cristina da Agricultura, ela faz um trabalho duríssimo na tentativa de conversar com os chineses, de acudir ali. Na Europa, o nosso produto está sendo boicotado, valores um preço menor, produto melhor, e está sendo rejeitado nas prateleiras porque pegou essa ideia de que no Brasil nós estamos queimando a floresta amazônica. Gente, a floresta não está em chamas, não está ardendo, o que está ardendo é lá na França, né? Lá sim está queimando. E há, inclusive, retirada de pessoal do meio do incêndio, né? E ninguém fala disso. O Brasil não está queimando nada para aumentar a produção. A área cultivada brasileira, se toda aproveitada, já garante aí a produção brasileira para exportação e garante a posição do Brasil como maior produtor de grãos do mundo, né? E o que estão disputando aí é tentando lacrar o Brasil e fazer mercado. Acho que o presidente tem razão em ser mais agressivo na resposta. Muita gente duvida, acha que tem que ser mais diplomático, fala que se a China procurar novos parceiros, o Brasil vai ficar em dificuldades, mas o nosso produto é competitivo, é de boa qualidade e tem um preço bom. Agora, ultimamente, a coisa mudou, porque a economia está ligada diretamente a esta imagem de preservação do meio ambiente. Eu sou do tipo, eu fui chamado para ver exatamente um conceito de comunicação e acho que o conceito moderno de comunicação é a verdade, né? Não adianta se defender, não adianta fazer discurso bonito se você queima a floresta. É falar o que falou, olha, é isso, né? O Brasil não está... Olha, a floresta amazônica não está ardendo em chamas. O Brasil não precisa de devastar para ter a maior produção de grãos do mundo. E isso é uma verdade. Esta é a verdadeira e moderna comunicação. É a verdade. José, entra numa redação qualquer de um grande jornal, qualquer que faça, que costuma publicar essas manchetes terroristas, e berra lá em voz alta, quem conhece a Amazônia, para você ver se você vai ouvir, se você vai ver alguém levantando a mão ali. Ninguém conhece, não vão. Eu fui várias vezes, muito, sobrevoei bastante e me considero não conhecedor da Amazônia. Pronto, essa turma aí fica... Também pergunto o que eles querem que faça. Pede solução.